Olá, meus amigos, professor Matheus de Castro aqui, um papista. A paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem? Esta semana, a liturgia está nos levando através dos Atos dos Apóstolos. Uma maravilha. Esse é o momento da Páscoa, né, do período litúrgico da Páscoa, que nós examinamos, então, os efeitos da ressurreição. O que a ressurreição tem que dizer a nós? O que principalmente ela tem que fazer a nós? Como nós vimos na liturgia, nas reflexões, a ressurreição é uma nova criação. É a criação feita nova. Então, em Cristo, tudo é feito novo. Então, é uma nova criação. Não é à toa que a leitura do domingo da Páscoa, a leitura daquela parte, São João começa sobre a ressurreição, diz: no primeiro dia da semana. É uma referência a Gênesis. O primeiro dia é esse sentimento de uma nova criação que está se desenvolvendo. Então a gente tem que saber quais são os efeitos da ressurreição para nós. O que é? Então a liturgia dessa semana vai acompanhar os Atos dos Apóstolos, que é basicamente o começo da igreja, o começo da vida cristã, né, o recomeço disso feito novo. Então, como é que nós temos que agir? Como é que nós temos que fazer? Esse é o mistério que os Atos dos Apóstolos vai nos trazendo, nos revelando. Muito mais do que entender, nós temos que aprender a viver. Então, essa é a maneira. Mas nós não estamos sozinhos. Então, não à toa, nós começamos essa caminhada olhando para Pentecostes. Não é um Pentecostes que nós vamos celebrar ainda, mas já começamos a entender porque é necessário, porque tudo que você faz com a força que vem do Espírito Santo. Então, nós vimos essa semana, estamos observando esse momento de Pentecostes. São Pedro levanta e faz um discurso. E o que é bonito nesse começo, a gente viu antes, é que São Pedro fica de pé com os 11 apóstolos. Então, quer dizer, ele mostra a unidade na igreja. Isso é muito bonito, às vezes as pessoas nem reparam, mas diz, Pedro fica de pé com os 11 apóstolos. Então, há uma unidade entre eles, mas ele é primeiro entre pares. Ele não é só um representante, aquele escolhido para falar, ele tem uma autoridade sobre eles a mais. Mas, de qualquer maneira, a unidade da igreja está sendo mostrada. Então, ele faz um discurso em que ele comenta que está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Então, isso é uma citação que ele vai fazer, uma longa citação, do capítulo 3 do livro do profeta Joel. É o profeta Joel, que muitas vezes é chamado do profeta da destruição, o profeta do dia do julgamento final. Então, o que vai acontecer aqui é que São Pedro vai fazer uma diferença clara sobre os últimos dias e o último dia, né? O dia do juízo final. Não, os últimos dias. Os últimos dias são esses dias da graça, os dias do Senhor, que o Senhor anunciou, né, que o momento havia chegado, o fim da antiga aliança e o começo da nova. Esses são os novos dias, mas também são os últimos dias. Né? São os dias definitivos da vida humana. Tudo levou na história da salvação até a vinda do Senhor, esse tempo da graça, né, que são os últimos nossos dias de decidir. Agora a revelação se cumpriu em Jesus Cristo. É a hora, então, de nós tomarmos uma decisão. Olha, tudo nos foi revelado. Tudo nos foi dito. Então, o que fazer com isso? Né? Essa é a dúvida que paira sobre o cristão, né, de bem. O que fazer com isso? Tudo nos foi dado. A revelação se cumpriu. Então, agora, o que fazer? Então, esse sentimento de últimos dias, na verdade, não é uma coisa necessariamente apocalíptica aqui, é uma preparação. Realmente, o tempo da graça do Senhor é o tempo de você escolher. Então, ele lembra do profeta Joel, né, que ele começa a falar sobre, nesses últimos tempos, ou seja, na vinda do Senhor, na vinda do Espírito, eu derramarei meu Espírito sobre todos, e vossos filhos e filhas profetizarão. São Lucas vai enfatizar várias vezes que todos fazem parte disso. Não é uma coisa só. É claro que você vai ter a igreja, e você vai ter os leigos e todos os leigos, homens, mulheres, idosos, jovens, e várias vezes pelos Atos dos Apóstolos ele vai enfatizar, sabe? E as filhas de fulano viraram profetisas, e os idosos, os jovens. Então todos fazem parte, porque o Espírito Santo está aberto a todos. É isso, no final, que ele quer dizer. Né?
E vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Isso é engraçado, né? Porque eu brinco que em português a gente tem hebraísmos na nossa fala, né? Que a gente fala assim, a gente fala, chegou chegando, né? As pessoas às vezes fazem essa expressão, e ele chegou chegando, ele chegou mesmo, né? E isso é típico hebraico, terão sonhos, aqui é uma tradução boa, mas em hebraico, né, sonharão sonhos, né? Halomot e a Halomum, né? Então eles sonharão sonhos, e geralmente isso é feito para ênfase, né? Então eles sonharão mesmo, né? Eles terão sonhos que não são sonhos comuns. Esse aqui é também o sentido disso. Então, de novo, eu brinco que em português tem hebraísmo, essas expressões hebraicas no nosso português, né? Que não é isso, claro, são brincadeiras, mas que acaba sendo a mesma coisa quando você lê hebraico, você ri, porque é basicamente a mesma coisa, eles sonharão sonhos, eles chegarão chegando. Então, é basicamente isso. Então, ou seja, São Pedro está dizendo, eles vão ter sonhos realmente que não são sonhos comuns, eles vão ter sonhos proféticos. E ele acrescenta, né, a profecia, que isso não está na profecia de Joel, que ele diz, e profetizarão, e eles profetizarão. Né? Isso não está, essa expressão não está na de Joel, ou seja, ele está interpretando isso. Ele está dizendo que o que vai ser isso? Né? Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei meu espírito naqueles dias, ou seja, a todos, é a igreja católica universal. Né, e profetizarão, isso ele está interpretando, né, e profetizarão, ou seja, tudo isso significa que nós recebemos um dom profético na nossa vida. O dom profético é exatamente também a proclamação, e isso nos traz a liturgia de hoje, né, que hoje, na terça-feira que eu estou gravando isso, vendo isso, a leitura dos Atos dos Apóstolos são os versículos 36 a 41. Geralmente do versículo 37 ao 41, é dividido como um sermão missionário, né? É um momento em que São Pedro vai dizer a todos o que fazer, né? Como viver. As pessoas estão vendo aquelas manifestações, porque tudo isso ele está explicando as manifestações de Pentecostes. Então, o que está acontecendo? Ele está dizendo, se cumpre aqui a profecia de Joel, essa é a nossa vida, é assim que vocês têm que viver como cristãos. Então as pessoas se assustam e falam, ok, então como é que você vive isso? Né? Que é a pergunta mais do que razoável, né? Então ele vai, de certa forma, ele vai repetir o Senhor, ele vai dizer convertei-vos, né? Ele vai dizer arrependei-vos, ele vai passar a palavra de Deus da mesma maneira, né? Então ele vai dizer arrependei-vos, né? Outra maneira de você, exatamente a maneira de se converter, você se arrepender como Jesus ensinou, né? Porque você, de novo, está sendo feito novo aqui. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Não é só acreditar e pronto, vai lá, seja batizado. Entre em relação de aliança com o Senhor, né? Para o perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então, você vai se batizar, fazer parte, né? Ser recebido e receberá o dom do Espírito Santo para fazer parte. Então, tudo aquilo que ele está dizendo é exatamente sobre isso. E profetizarão. Né? Ou seja, todos nós receberemos, se nos arrependermos e se caminharmos com o Senhor, nós profetizaremos. Não é de uma maneira como muitas pessoas pensam, eu vou profetizar, vou ter esses sonhos proféticos. Fundamentalmente, o que nós estamos falando aqui do dom profético, de qualquer maneira, é de proclamar a palavra. Qualquer um que esteja proclamando a palavra, e você proclama a sua palavra antes de tudo com a sua vida, vivendo a sua vida em família, vivendo o amor de Deus, vivendo a caridade. Isso é uma maneira de você também usar o seu dom profético, ou seja, que é você usar aquilo que você recebe de Deus e passar, transmitir a vontade de Deus, que nada mais é do que isso. Então, você tem esses dois momentos no discurso, até o versículo 40 é esse discurso, esse sermão missionário, onde ele vai dizer o que vocês têm que fazer. E o verso 41, o que é a aceitação do povo. É que eles dizem, os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia foram acrescentados a eles cerca de 3.000 pessoas, ou seja, as 3.000 pessoas se uniram
a eles, né? Que é uma outra maneira de dizer isso, passaram a ser, então, cristãos, pessoas vivendo a nova aliança em Cristo, vivendo a boa nova do Senhor. Então, durante toda a semana, meus irmãos, nós estamos vendo o resultado disso, o cumprimento da profecia de Joel, de todas as profecias em Cristo, mas essa profecia especialmente o recebimento dos dons e a mensagem dos apóstolos, o que fazer com isso, ou seja, como viver a vida cristã. Então é uma semana absolutamente fundamental nas nossas vidas, a liturgia é uma bênção que nos traz a explicação, tudo isso, nós ligando tudo isso aos salmos, como hoje o Salmo 33 ou 32, né, que a gente vai falar sobre que transborda em toda a terra, né, a bondade do Senhor. De novo, essa vinda do Espírito, essa bondade do Senhor transbordando sobre nós, nós que não merecemos, não é por nossos méritos, mas nós recebemos tanto. Então agora nós temos que sair em missão. Em missão. Essa é a vontade. Nesse encontro com o Senhor, como o Evangelho de hoje, em João 20, que é esse encontro do Senhor, de Maria Madalena, que ela pensa que o Senhor é um jardineiro, né? E tem todos muitos sentidos aí para se falar, mas é nesse encontro com o Senhor, na aceitação do Senhor, que nós receberemos o Espírito Santo e viveremos nossos dons proclamando a palavra de Deus. Meus irmãos, se vocês gostam desses comentários, vocês mal podem esperar para tudo que vai vir no meu podcast e em vídeos. Então participe da campanha, ajude a ter melhores condições, para ter melhor iluminação do que essa, para você ter melhor gravação, para ter tudo isso, e em breve, muito breve, com tudo isso está se ajeitando, e eu vou inaugurar o podcast e mais vídeos. Então eu convido vocês a participar dessa campanha de financiamento coletivo, o link você pode encontrar por todo o site, minha página no Facebook, minha página no Instagram, na bio, tá, do financiamento coletivo. Faça uma doação, você pode também doar via Pix, né, por um e-mail, que vai estar aqui também nos comentários, na bio e tudo isso. Então, me ajude a implementar isso e você vai ter um acesso a muito mais. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é pegar e fazer vídeos, comentários, áudios sobre não só a liturgia, como passagens, como dúvidas, dificuldades bíblicas, linguagens bíblicas. A gente vai falar sobre tudo, as línguas bíblicas, tudo que vocês puderem imaginar, arqueologia, tudo. Então participe, me ajude a conseguir isso e todos nós vamos ganhar. Vai ser uma maneira do apostolado continuar a proclamar a palavra de Deus. Muito obrigado, fiquem com Deus. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.